noite, sejam bem-vindos aí a mais uma live do Florestal. Eu sou Eduardo Cibiello, a Valéria está conosco. Podemos começar então, bem-vindo a todos. Eu sou Valéria Cibiello, sou engenheira agrônoma, trabalho na área florestal já fazem mais de 10 anos, desde que me formei praticamente. Tenho mestrado na área de nutrição de plantas, na ciência florestal. Minha trajetória de estudos é um pouco parecida com a do Eduardo, com meu irmão. Ele é meu irmão caçula, ele foi me acompanhando aí nessa jornada. Isso aí. Então, é uma jornada muito, assim, que eu amo muito, que eu faço, né? Apesar de todos os desafios que se encontram aí na nossa frente, né, para o trabalho com as espécies nativas, mas é muito gratificante, né, ver as plantas crescendo e se desenvolvendo e a pesquisa aí acontecendo. Então, eu agradeço todos os dias por ter me tornado uma engenheira agrônoma, né, e com esse foco aí do trabalho florestal que é tão bonito. Então, vou passar aí para o Eduardo se apresentar para a gente poder começar a apresentação dos nossos slides. Então, eu sou Eduardo Cibiello, sou engenheiro agrônomo também, mestre em ciência florestal, bastante apaixonado aí da silvicultura. Como é um trabalho que nos gratifica muito pessoalmente e profissionalmente, e que tem uns desafios muito interessantes de serem vencidos, mas são extremamente prazerosos aí de superá-los gradativamente, lógico, com muitos parceiros, né? Nós temos aí diversos parceiros na área de pesquisa, academia, professores, alunos, pós-graduandos aí que se dedicam com muito afinco aí, né, nesse desafio de silvicultura de nativas, de madeiras, de ciclo longo, em diversos sistemas aí possíveis. E hoje a ideia é um pouco apresentar um pouco das espécies que a gente tem trabalhado mais a nível comercial. Claro que nós não vamos conseguir, em 40, 50 minutos, falar de todas as potenciais, então nós concentramos em algumas e vamos tentar dar um enfoque maior nelas e tentar esclarecer um pouco o que a silvicultura de nativas pode nos trazer hoje de potencial. E vamos que vamos, Valéria. Vamos lá que tem bastante coisa para a gente começar. Eu estava aqui observando as pessoas que estão entrando aí, muitas a gente conhece. É um prazer enorme, assim, receber vocês e ver pessoas aí importantes, né, na nossa live, vindo aqui para ouvir a gente. Então, esse tema é um tema muito amplo, né, e é um tema que o nosso histórico mostra aí, com muito afinco, nós trabalhamos com as espécies nativas, né. Então, nossa empresa é familiar. Ela foi criada em 2006, né, para realizar os serviços de implantação e manejo florestal de uma outra empresa que também é da nossa família, a Tropical Flora Reflorestadora, aqui em Garça, São Paulo. Garça, por que Garça? Né? Garça é a cidade dos nossos avós, das duas famílias, e por isso nós voltamos para cá, onde já tínhamos terra, e começamos a desenvolver esse trabalho aí com as madeiras nobres. Em 2018, né, completamos mais de 7 mil produtores atendidos desde o fornecimento de mudas até consultoria, né? Esse slide aí a gente já podia ter mudado até 2020, né? Ela está um pouco atrasado, mas foi uma falha aí minha. Eu vou juntando várias apresentações, então vocês vão ver que tem uma salada aí de apresentações, mas tentando trazer as melhores imagens, as melhores fotos, né? Para que vocês também, como a nossa live não é no campo, a gente não consegue fazer ela no campo, diretamente no campo, então que a gente possa trazer imagens para que tenha um gostinho aí, né, da realidade das árvores.
né? E o nosso foco sou eu e meus 2 irmãos, né? Os sócios, nós temos uma equipe grande hoje, de quase 20 pessoas, né? E nosso foco é o desenvolvimento das madeiras nobres, né? Em projetos de plantios puros, mistos, agroflorestais, utilizando as madeiras nobres, tanto nativas quanto exóticas. Hoje nós vamos falar especificamente das nativas, do nosso trabalho, né, que a gente realiza desde 2004 com as nativas. 2003, fim de 2003, nós começamos. Essa é uma das fazendas onde a gente atua aqui em Garça. Vocês podem ver essa foto, são todos os talhões. Cada talhão é de um jeito, tem muitas espécies, tem testes de várias espécies de nativas, exóticos, alguns que deram certo e a gente continuou desenvolvendo essa espécie, outros que não gostamos tanto, não se desenvolveu tão bem, ou se a gente não conseguiu um material genético tão bom. Então, todos esses talhões coloridos aí são modelos de tanto agrofloresta, floresta e testes com espécies diversas aí de madeiras nobres, né? Entre elas o guanandi, mogno brasileiro, jequitibá rosa, louro pardo, os mognos africanos e entre outras espécies aí em quantidade menor. As madeiras nobres, o que é madeira nobre, né? É um termo popular, né? E por que ele é utilizado? Qual que é o significado dele, né? São madeiras com elevada durabilidade natural, então naturalmente ela já tem uma característica espetacular, uma beleza estética, então madeira nobre geralmente é muito bonita, média a alta densidade, e isso está ligado diretamente também com o crescimento das árvores, então geralmente árvores que crescem muito rápido têm menor densidade e não tem tanta qualidade a madeira. Né, e tem estabilidade nas diversas utilizações, né, um alto valor comercial, e por isso que a gente procura, né, vamos plantar madeiras nobres, foi esse o principal objetivo no início. E aí, eu vou voltar esse slide, que eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês têm ideia quantas espécies de árvores nós temos no Brasil? Chuta aí um número, coloca aí no chat, né? Quantas espécies vocês acham de árvores que nós temos? Talvez tenham pesquisadores aí até saibam falar. Então, eu queria que vocês dessem uma opinião de vocês aí pelo chat de quantas espécies arbóreas vocês acham que existe na flora brasileira. 35 mil, 7 mil, quem dá mais, quem dá menos? Por que eu estou perguntando isso, pessoal? Porque, assim, no Brasil, nós temos a expertise muito forte de plantar eucalipto, pinos, né, principalmente essas duas espécies, e começamos a plantar o mogno africano de uma forma mais forte, mas as nativas ficam esquecidas, né? Ficam esquecidas. E olha só, eu fui buscar na literatura, tem esse site aqui que é bem interessante, né? Que nos mostra que no Brasil existe cerca de quase 8 mil espécies arbóreas. Isso através dessa pesquisa aí, porque pode acontecer que existam até mais, né? Teve gente que falou até 500 mil, mas 8 mil já é muito, é só espécie arbórea, só árvores, né? Não tem arbusto, planta pequena, não, é só árvore. Né? E nesse site você encontra mais de 4 mil delas catalogadas. Dentro dessas quase 8 mil espécies arbóreas, existe uma lista de 159 espécies madeireiras de interesse comercial, que já foram comercializadas ou que são comercializadas hoje com manejo controlado ou manejo ilegal.
e 22 dessas, 159, estão ameaçadas de extinção, né? Entre elas, duas da que a gente planta está ameaçada de extinção, que é o jequitibá rosa e o mogno africano, está na lista de ameaçadas. Então, por que não, entre essas 159 espécies, por que não estudá-las, para que a gente possa plantar as espécies nativas? Existe um grande caminho, aí, um longo caminho de pesquisa, mas é possível, ainda é possível, né? Então, é por isso que a gente se encantou com as nativas, né? Com esse desafio de buscar também quais são as melhores espécies e porque tem espécie que é boa na área natural, mas para plantar demora 100 anos. Então, dentro dessas 159, a gente pegou 20, plantou na nossa área e depois foi afunilando e hoje nós vamos mostrar para vocês 5. Mas não é porque só existem essas 5, são as 5 que a gente mais conhece, né, dentro da Futuro Florestal, e temos a intenção de ampliar, mas é um longo caminho que precisa de muito recurso, né, precisa de dinheiro mesmo para estar pesquisando, estudando, plantando, tudo isso. E dentro desse site eu achei interessante, você vai lá em Madeiras Brasileiras, pesquisa uma espécie e ele te dá um pouco de informação sobre a madeira, sobre a árvore em si. Então, quem quiser pesquisar, depois essa live vai ficar disponível, então o site está lá no slide anterior. Dentro dessas espécies nativas de madeiras nobres, a gente fez uma lista das que a gente teria interesse em conhecer um pouco mais e também que tem potencial, que não é tão lenta, né? Não é tão lenta, é valiosa, tem uma madeira, né, super apreciada. Então, por exemplo, tem muita gente que fala assim, vamos plantar a peroba rosa, que na minha região é muito conhecida. Mas a peroba rosa, ela é tipo uma lesma para crescer. Então, quem que vai esperar, né? Se não consegue nem esperar 20 anos, muitas vezes, quem vai esperar 50 anos? Então, a gente fez essa lista, né? E entre elas estão as que a gente começou a estudar com mais profundidade, tá? Que são essas, as que eu vou falar hoje. O guanandi, nós vamos falar, né? O guanandi, o mogno brasileiro, o jequitibá rosa, o louro pardo e o ipê felpudo. Uma dúvida muito grande que sempre me perguntam é: se eu plantar nativa, eu vou poder cortar? Porque existe uma legislação tão complicada, né, na parte ambiental, eu vou poder cortar? Sim, é possível cortar. Se você planta na sua área produtiva da propriedade, você pode cortar. Na área de reserva legal, existem mais restrições. E na APP, ficou aí AP, mas é APP, na APP você já não vai poder cortar. Na maioria dos casos, não é permitido. Mas na área produtiva, basta você fazer um cadastro de plantio do seu plantio, né, no órgão ambiental estadual. E quando você for vender essa madeira, você vai ter que pedir autorização e operar sempre no sistema DOF, que é um documento de origem florestal, que vai garantir que a sua madeira é legal, ela não é de área nativa e área ilegal, né? Então, isso é importante. No estado de São Paulo, já está bem desenvolvido esse cadastro, e aqui eu trouxe um pedacinho de um comprovante de cadastro de plantio que é fornecido pelo órgão ambiental estadual de São Paulo. É mais simples, apesar de burocrático, mas é mais simples do que em outros estados que eu já fiz cadastro, que muitas vezes o órgão ambiental fica até meio perdido. Mas eu espero que, com o tempo, isso melhore em todos os estados, tá? Aqui é o cadastro técnico federal no IBAMA, que também é necessário que o produtor tenha, para poder tirar o documento de origem florestal. Então, na hora que você vai vender uma madeira nativa, você vai ter esse documento para comprovar que a sua madeira vem de plantio. E aí eu vou passar para o Eduardo, né? A gente vai começar a falar das espécies em si. Beleza. Vamos começar pelo guanandi, que é nossa primeira espécie que a gente plantou, né? Então tá certo. Estão me ouvindo bem? Então vamos lá. Bom, o guanandi, ele é uma espécie que nós começamos lá, a Tropical Flora,
começou plantando ele em final de 2003 para 2004, depois de fazer alguns estudos sobre investir em plantios de madeira, estudou o eucalipto, estudou algumas outras espécies, né? E aí surgiu o Guanandi, surgiu alguns colegas aí que nos ajudaram a trabalhar um pouco os dados, as informações para planejar esse primeiro projeto, que essa foto é o projeto Louvre, uma fazenda. E aí iniciamos os plantios, porque a gente avaliou primeiro os principais, essas características mais básicas, assim, quando a gente vai pensar numa espécie com potencial madeireiro, que é basicamente características silviculturais desejáveis, ou seja, boa forma. Então ele é uma espécie de boa forma, tem bom fuste, tem baixa ocorrência aí de bifurcações, necessita de algumas podas, né, como várias espécies aí que a gente trabalha. Apresentava sempre poucos problemas com pragas e doenças. Existem algumas aí que ao longo do tempo a gente foi identificando e controlando. Ele se adapta bem a plantios puros e mistos, então o primeiro modelo plantado foi um monocultivo dele, então plantio puro. Então isso era desejável também para ter uma espécie nesse sentido. Ele já vinha sendo pesquisado pela Embrapa e por várias iniciativas na América Central, com destaque lá para as iniciativas da Costa Rica, né, onde já existem, onde a gente estabeleceu uma parceria muito forte com o pessoal de lá, do Fundecor e a Universidade da Costa Rica, e a CATIE. Então, enfim, fizemos uma rede de conhecimento aí para trocar informações. E ele ocorre no Brasil inteiro, né? Então, ele ocorre em vários biomas. Ele vem do litoral ali de Santa Catarina e vai até o México, passando pela Amazônia, passando pela Mata, então, na Mata Atlântica, mata semidecidual, ocorre em áreas de cerrado também. Então, isso traz um potencial de adaptação interessante para a espécie, né? E pensando em melhoramento genético, isso é muito interessante também. Então, assim, a gente vê a ocorrência dele, aí os pontos, ele, na área natural, ele chega a atingir até mais de 1,80 m de diâmetro. Nós visitamos alguns plantios ali, em áreas naturais, onde a gente encontrou árvores bem grandes, né? Essa aí é um indivíduo lá em Paranaguá, numa área super arenosa e no litoral, assim, que tinha indivíduos com mais de 50 metros de altura. Então, isso foi nos dando base para ampliar os plantios, né? E aí nós fomos coletando materiais de diversas regiões, né, diversas procedências, e fomos implantando ali em Garça. Então, lá hoje tem um banco de material genético interessante para evoluir com o melhoramento da espécie também. Então, aí a gente pode ver um pouco das sementes, dos frutos, das flores, né? Uma espécie que tem um potencial melífero na florada. Tem alguns subpotenciais aí com produção de óleo das sementes. Tem um parceiro nosso, o Patrick, lá do Instituto Coroptuba, da Fazenda Coroptuba, eles estão fazendo uma bebida com a polpa do Guanandi, né, um destilado, um fermentado lá, muito interessante, que está sendo lançado em breve. Até o Lorenzi fez algumas receitas com pudim utilizando a polpa da semente. E aí um pouco da evolução, né, as mudas, é uma espécie muito bonita, né, Calophyllum significa folha bonita, né, então ele é uma espécie frondosa nesse sentido, e possui aí um desenvolvimento inicial um pouco mais lento, ele tem um crescimento bem linear, né, a curva de crescimento dele é bem interessante, é bem estável, assim, ao longo do tempo. Então, inicialmente, nós vínhamos trabalhando com uma perspectiva de corte com 18 anos e meio, com base em trabalhos que na época tinham 12, 13 anos de medições ali na Costa Rica, né, num bioma bem equatorial, né, bem tropical. Então, então, quando esses plantios fizeram 18 anos, nós fomos lá acompanhar a colheita de alguns desses indivíduos, então a gente pôde ver realmente esse potencial dele, em termos de retidão, de altura comercial. Ele é muito cilíndrico, né? Então isso aumenta muito o rendimento da tora no processamento, e acompanhamos isso, certificamos o quê?
né, que ele produz uma madeira de qualidade, ele tem uma coloração, né, um dos motivos de seleção dele é porque ele é um substituto do mogno e do cedro, porque ele tem uma madeira semelhante em termos de densidade, de coloração, né, de estabilidade, e é nesse sentido que ele também foi selecionado. Então, com 18 anos, a gente acompanhou lá os plantios e a gente começou a corrigir essa curva, acompanhando vários inventários de plantios no Brasil, e aí hoje a gente estima que o ciclo dele é acima de 20 anos, para ter um ganho de diâmetro maior, para atingir aí 40, 45 centímetros de diâmetro, que é o ideal para se chegar a um corte final e ter uma porcentagem de cerne maior. A gente tem estimado aí de 20, 25 e até 30 anos de ciclo, né, para essa espécie, que seria de 25 a 30, seria uma estimativa mais conservadora e mais plausível, vendo que na média de crescimentos que ele tem acompanhado aí em várias regiões de São Paulo, do estado do Bahia, enfim. Claro que regiões mais secas, ele vai ter um desenvolvimento menor, regiões, por exemplo, sul da Bahia, que a gente tem acompanhado aqui, alguns plantios já desde 2008, 2009, realizados ali na região, e o nosso parceiro de lá, o Henrique, que está nos acompanhando, do Madeiras Raras, tem um plantio lá de 5 anos muito interessante, e além disso, dentro dos plantios, a gente consegue já identificar indivíduos com um excelente potencial para seleção, clonagem e tal. O meu trabalho de propagação foi com essa espécie, ela tem um potencial de propagação muito interessante. E aqui foi um trabalho que a gente fez. Então, a gente colheu lá diversas árvores, colhemos mais de 30 árvores ali com 18 anos. Desculpa. E aí a gente fechou com a Universidade da Costa Rica todo um trabalho para desenvolver rendimento de serraria, né? Então, a gente avaliou, o rendimento de serraria foi muito bom, né? Deu uma média acima de 75% de rendimento, teve toras aí que deu 90%, ou seja, as costaneiras a gente conseguiu fazer esses forrinhos, fizemos bastante, conseguiu processar, ter um aproveitamento muito bom da tora. E fizemos a curva de secagem, né? Tiramos vários corpos de prova, e fizemos, analisamos o que estava sendo feito para uso do desbaste. Então, por ela ter um crescimento mais lento e linear, ela tem um crescimento de estabilidade da madeira muito interessante. Então, uma madeira de 8 anos, ela já possui uma densidade aí de 0,6, com características de resistência física e mecânica muito interessantes, até superiores a um pino de 20, 25 anos, por exemplo, né? Então, ela tem essa aptidão para uso em construção civil. Então, a gente fez, hoje, nós temos lá um tour, temos fazendo vários trabalhos para fazer esse tipo de construção, com torneados, né, para esses primeiros desbastes de 8 a 10 anos. Então, dá para ter um aproveitamento muito bom das torinhas, e ela já tem uma densidade interessante. Ela tem vários usos, por ela já ter uma densidade superior aos mognos, né, ao mogno brasileiro e ao africano, ela já consegue ter um uso até para pisos, né? Então, isso é interessante, porque é um uso muito nobre na área de construção civil. Naval, ela é muito conhecida, né? Então, lá no sul da Bahia tem estaleiros ali, fazem várias embarcações ali, escunas e tal, que usam essa madeira, e para movelaria, enfim, vários tipos de uso, né? Essa tábua aqui é um utensílio que a gente fez com essa madeira que veio da Costa Rica. Ela é uma coleção que a gente fez para o Amir Klink distribuir aí, é uma carta náutica, ficou muito bonita. E algumas experiências de algumas construções dos Estados Unidos aqui. Então, que são piers em Boston, são regiões dos Estados Unidos que usou essa madeira vinda de plano de manejo, de madeiras mais não plantadas, mas de áreas de manejo florestal. Aí tem alguns subprodutos que eu já mencionei um pouco, óleos das sementes, a seção da polpa, o látex ainda, ela tem até bálsamo de Landi, tem alguns professores que fizeram alguns trabalhos nessa linha, então tem uma infinidade de subprodutos não madeireiros aí que podem ser estudados, né? Deixa eu pensar aqui na estratégia, então o Guanandi, ele tem um potencial interessante para plantios mistos também,
A gente utilizou ele em vários sistemas agroflorestais muito interessantes, com palmito, pupunha e café, se deu muito bem. Ele tem uma silvicultura de manejo de podas que deve ser acompanhada, ela é basicamente simples, então é uma espécie que é bem interessante, que agora a gente tem uma fase 2 na parte de melhorar o que a gente já tem de material genético plantado. Bom, o Jequitibá rosa é uma outra grande espécie que nós estamos trabalhando nela com bastante afinco. Ela tem plantios mistos, plantio puro, tem um crescimento monopodial muito bom, ou seja, esse crescimento linear, reto, cifute retilíneo. É uma madeira tradicionalmente já conhecida no mercado florestal, né? Ela hoje é uma das espécies ameaçadas de extinção, então ela tem um potencial fantástico silvicultural, ela é muito estudada, tá? Ela tem uma distribuição boa também pelo Brasil, ocorre algumas espécies de jequitibá na Amazônia também, então hoje vem muito jequitibá ali da região de Rondônia, de áreas de manejo, tem uns 3, 4 espécies de jequitibá aí, que são exploradas hoje no campo, né, no manejo. Ela é uma espécie que vive muito longevo, tá? Então tem indivíduos aí datados de mais de 3.000 anos, tem indivíduos gigantes, né? Existem concursos da Mata Atlântica, das maiores árvores da Mata Atlântica, os campeões são os jequitibás, com jequitibás na região da Bahia com 75 metros de altura, 3 metros de diâmetro, são árvores que o nosso querido Paulo Hernani, né, o pesquisador da Embrapa, especialista em nativas, ele comentava que isso se torna quase que um fóssil vivo, né, de tão longevo que essas árvores podem atingir. E, então, aí é um indivíduo aqui em Pinhal, Espírito Santo do Pinhal, uma fazenda, e tem alguns plantios de madeiras lá, e tem 11, 12 indivíduos gigantes aí, datados com mais de 3.000 anos cada um também. É uma árvore realmente fantástica, para ser trabalhada. Bom, tem vários, como eu falei, tem vários trabalhos estudando a silvicultura do jequitibá, e aí, então, esses são plantios, então, foi estudado na Reserva da Vale, o Instituto Florestal de São Paulo tem vários ensaios com essa espécies de progênio, de procedência, em várias unidades do Instituto Florestal. O pesquisador lá, o Miguel de Freitas, é um grande parceiro nosso, estamos tentando montar um grupo para resgatar esses materiais, trabalhar com eles também. A gente vem trabalhando em plantios com eles já há mais de 10 anos, nós começamos a plantar ele junto com os guanandis, nos sistemas que a gente tem na época, em 2007, 2006, 2007, nós já começamos a plantar alguma coisa. Hoje a gente planta bastante, né? Ele é uma espécie que se adapta muito bem a diversas condições também. Esses são indivíduos aí, né, por exemplo, no Espírito Santo com 30 anos, esse jequitibá, né, é um indivíduo lá em Garça, então a gente tem alguns indivíduos muito bonitos lá, e realmente ele tem um crescimento lento no começo, e diferentemente do guanandi, ele dá um up no incremento ao longo do tempo, e eu tenho plantios que eu fiz próximos, jequitibás, com os mognos africanos, onde ele ficou para trás e hoje ele está alcançando os mognos. Então, é uma espécie extremamente interessante e espécie-chave para a silvicultura de nativas, tá? Esse grande potencial. Ela tem uma limitação de oferta de sementes, né? Então, é uma espécie que muito difícil coleta, você tem que coletar nas árvores, os frutos fechados, então você tem que escalar a árvore, não é uma coisa fácil. Ela é sazonal, então tem ano que produz, tem ano que não produz, e se vacilar, os papagaios comem tudo. Então, é uma espécie-chave que a gente precisa trabalhar pomares e precisa trabalhar a parte de seleção e propagação desse material. Ela é exigente em fertilidade, ela responde muito bem à adubação, ela sofre muito com fitotoxidez, com glifosato, então tem que tomar muito cuidado com o uso do glifosato nos plantios, né?
Ele vai sendo plantado por início, ele se dá muito bem com outras espécies também, que tem um ciclo de crescimento similar. Ele produz uma copa densa, então ele faz bastante sombra, e ele tem aí uma madeira de excelente qualidade, né? Então, é uma espécie que a gente aposta bastante, a gente tem investido bastante, e temos várias experiências aí colocando o jequitibá rosa em sistemas mistos, até consorciados com frutas e com madeiras exóticas em reserva legal. Então, vai lá, Val, nas próximas aí. Essa foto anterior é de um plantio que nós fizemos no dia de campo florestal em Botucatu, na Unesp. Então, fizemos uma pequena área, acho que foi umas 300 mudas de jequitibá, né, ao lado dos experimentos lá com eucalipto, com pinos, com mogno africano. A gente conseguiu fazer essa área com jequitibá rosa. Espero que eles estejam cuidando direitinho para a gente poder, né, mostrar nessa instituição assim de pesquisa, né, e de ensino. Depois do jequitibá rosa, nós vamos falar do louro pardo. O louro pardo é uma espécie, né, de nome Cordia tricotoma. Ele é conhecido também como louro frejó, né? Existem outras espécies de córdia, como Cordia leodora, Cordia gueldiana, mas o Cordia tricotoma, ele é daqui da nossa região, ele tem nativo na região de São Paulo, né? Depois eu vou mostrar a região de ocorrência dele, mas ele ocorre no Brasil em vários locais. É comum na vegetação secundária, né? Não é tão comum na pioneira, não é uma pioneira, e também ocorre na Argentina e no Paraguai. Então, portanto, é uma espécie que ela também tolera um pouco de frio, né? Muitas pessoas procuram a gente para plantar em locais onde não dá para plantar guanandi, jequitibá e mesmo os mognos africanos, mas o louro pardo ele tolera um pouco de geada, né? Não tão agressivas, mas ele tolera um pouco de frio. Então, ele pode ser plantado a pleno sol ou com sombreamento inicial leve, né? Ele é medianamente tolerante ao frio e não apresenta desrama natural, ele forma galhos que precisam ser podados, né? E ele, obrigatoriamente, ele precisa ser plantado em baixa densidade, ele não pode ser plantado em plantios puros, né? Isso, por sorte e por... né, a gente conheceu o Dr. Paulo Hernani logo no começo da nossa jornada e ele nos falou isso. Então, todos os nossos plantios de louro pardo são mistos com o sistema agroflorestal ou com outras espécies. Por quê? Porque existe um fator limitante, que é uma praga, né, um percevejo, que pode até existir uma cura um dia, mas hoje, se você plantar o louro pardo em plantio puro, ele vai acabar com o seu plantio, você não vai conseguir controlar, porque ele vai sugando as folhas caem, daí nascem novas folhas, ele volta, ele é bem agressivo. Só que se você planta em quantidade menor, lá em 15%, 20% do seu plantio, então ele se dá bem. Então, a gente já plantou ele misturado com mogno africano, com jequitibá rosa, com o próprio guanandi, e dá para plantar com várias espécies aí, que são mudas deles, recém-feitas, né? A gente entrega assim também em embalagem rocambole. A muda desde pequenininha é uma muda muito boa de produzir, ela é bem agressiva, você planta ela bem pequenininha, assim, as folhinhas minúsculas, daqui a pouco ela já está enorme, produz super rápido a muda. Se comparar com o jequitibá rosa, é bem interessante, que ele sai bem na frente, pelo menos os plantios que eu acompanho. O louro pardo sai mais rápido, então você fala, ele é bem melhor que o jequitibá, mas aí quando chega no 5º, 6º ano, o jequitibá começa a ultrapassar e fica maior, né? Fica mais grosso. Então, cada espécie, né, tem o seu
você tem que ter o conhecimento dela. Às vezes demora 5 anos para você perceber isso, né? Se você nunca fez ou se você não tem onde pesquisar. A propagação tanto do louro pardo quanto do jequitibá rosa ainda por semente, nós estamos trabalhando em parceria com o Alex. Eu acho que é o Alex que está na live aqui, se eu não me engano. Mas ele é pesquisador de uma universidade, ele está fazendo testes de clonagem, né? Tanto com o louro pardo, com o guanandi, jequitibá rosa. Então, estamos iniciando, né, esse trabalho aí em apoio ao Alex. E ele está com um trabalho bem interessante. Algumas fotos aí, né, de plantios, por exemplo, esse do lado direito é uma linha de louro para aproveitamento das curvas de nível. Então, mais algumas fotos desse mesmo local, onde tinha umas árvores com uma poda bem feita. Então, exige uma poda, né? Não é tão complicado. Esse é um plantio misto que eu recebi a foto de um cliente, o Marcelo de Echaporã. Ele plantou... Essa foto ele me mandou esses dias. Ele fez alguns talhões puros de louro pardo, jequitibá e outras espécies. E esse é um plantio misto, onde ele colocou o louro pardo, e esse plantio tem 1 ano. Então, tá super bonito. Então, é uma espécie, só complementando, é uma espécie que a gente plantou em alguns projetos. Ele é consorciado com os mognos africanos. Ele tem um arranque inicial muito interessante, ele consegue acompanhar e disputar esse espaço também com os mognos, e muito interessante essa espécie. E essa foto aqui do Eduardo, lá no sul da Bahia, pessoal, nós vamos responder as perguntas, tá? Vamos deixar para responder no final, só para a gente não se atrapalhar aqui. Mas é um louro pardo, esse num saco com cacau, né, Du? Esse, na verdade, é uma córdia, é um frejó, né? É uma córdia aliodora, que é um parente do louro pardo, com 12 anos, com um ótimo crescimento, e lá no sul da Bahia ele está indo muito bem, e desses experimentos aí ele foi o campeão em termos de forma, altura e tal, e bem potencial de ser trabalhado lá na região e em outras regiões, esse tipo de frejó. O ipê felpudo é uma espécie de ipê um pouco diferenciado, né? A maioria dos ipês, eles são ou androanthus ou tabebuia, ele já é Zeieria tuberculosa, então não é uma espécie com flores tão bonitas como são os ipês, né? Aí está a distribuição geográfica dele, também do livro do Dr. Paulo Hernani, né? Espécies arbóreas, onde ele aparece aí no volume 2. Então, ele é uma espécie que aparece tanto na Mata Atlântica quanto em locais mais secos, né? Ele também é muito conhecido como ipê tabaco. Que mais? Tem outros nomes aí, mas os mais conhecidos é ipê preto, ipê tabaco e ipê felpudo. Ele ocorre em regiões muito secas, assim, de transição com cerrado. Ele regenera facilmente nessas áreas, e ele é até resistente a fogo também, aqueles fogos de cerrado que passam, assim. Então, tem várias regiões que ele ocorre e tem essa resistência, que ele é bem cascudão, assim. Então, ele tem uma espécie bem rústica. Eu acho que é interessante falar também que todas essas espécies, elas possuem madeiras lindas, né? Por exemplo, o louro pardo, eu acabei esquecendo de falar, mas a madeira dele é muito valiosa e ela é fácil de trabalhar. Então, os designers hoje em dia trabalham muito com louro frejó, que é muito semelhante ao louro pardo. Então, o ipê felpudo também, madeira excelente, né? Então, todas são plantadas com o objetivo de colher a madeira, né? Outro dia mesmo eu coloquei nos stories lá do nosso Instagram, assim, quer cortar a árvore, então planta, né? Se você plantar a árvore, plantar mais do que colher, né? Melhor ainda. Então, para vocês verem como ela tem uma semente muito linda, né? Ela tem um fruto grande, quando você abre, sai essas sementes, ela fica muito bonita mesmo.
E a muda dela também é uma muda simples de produzir, né? E bem bonita, né? Ela tem uma boa forma de fuste, ela é bem reta, diferente dos outros IPs, que os outros IPs, tanto amarelo quanto roxo, qualquer um, ele tem uma bifurcação dicotômica, se eu não me engano, é esse o nome. Então, bem novinha, ela já abre em dois. E o IP felpudo não, ele não tem essa característica, é mais uma diferença que ocorre entre os IPs e ele. Então, ele é bem reto, tolerante à seca, exatamente por essa característica de ser nativo de local mais seco, e ele tem uma exigência média aí de solo, de chuva, né? E possui uma madeira densa. Chama de conexão ali. Voltou, Val? Voltou. Tenta de novo. Alô, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Ah. Deu uma travada. Tá. Então, é isso. Eu estava falando do IP felpudo, né? Que ele tem uma tolerância seca. Então, locais onde você precisa... locais com solo mais seco ou com menos chuva, você pode utilizar o IP felpudo. Ele tem uma forma muito boa de fuste. Alguns plantios, esse plantio do lado esquerdo também é desse meu cliente, que mandou no mesmo dia a foto do louro pardo e do IP felpudo, e vocês podem ver uma árvore, essa que está na bicicleta, é um IP felpudo de 1 ano. Então, olha que coisa linda, maravilhosa. Acho que tem 1 ano, não, 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, por aí. 1 ano e meio. Então, muito bonita, né? E ao lado direito é uma árvore da reserva da Vale. Nós fomos lá no ano passado e eu acho que você que travou, viu, Du? Não foi eu. Mas também vocês podem ver a forma de fuste dela, bem reta, né? Então, por fim, nós vamos falar do mogno brasileiro, aí eu chamo o Eduardo para ele apresentar mais essa espécie aí maravilhosa. Bom, esse é o famoso, né, digamos assim, é a espécie que, quando a gente fala em madeira nobre, é a espécie que vem na cabeça de praticamente todo mundo, e ele é uma das espécies aí mais desejadas aí a nível mundial. Então, praticamente todas essas espécies aí, os mognos africanos, o próprio guanandi, o cedro australiano, todos eles vêm para tentar substituir o mogno brasileiro, as suetênias, né? Então, o mogno brasileiro, ele ocorre, assim, nós temos aí 3 espécies de suetênia, distribuídas pela Amazônia e América Central, né, onde ele ocorre na América Central, nas ilhas do Caribe e tal. E o grande gargalo dessa espécie realmente é a broca, né? A broca do ponteiro. Vou falar um pouco, esse é um gargalo limitante. Então, esse indivíduo aí é um indivíduo essa foto é bem interessante, ela é lá em Governador Valadares, hoje uma região que sofre muito com a seca, região que era mata atlântica e hoje está sofrendo muito, tem vários parceiros lá da Reflorestar, e esse indivíduo tinha 6 anos, que um médico plantou lá no quintal, recebeu uma semente da Globo Rural e plantou, e não tinha ataque nenhum, ou seja, era uma árvore isolada, que acabou não sofrendo nenhum ataque da broca, ficou uma árvore linda. E essa é a famosa, né, Epsipila grandela. Nós plantamos o mogno no início dos plantios de guanandi, logo no início, no final de 2004, né, a gente plantou em 2003 para 2004, e ao final de 2004 para 2005, né, que as chuvas em Garça é na virada do ano, no verão, a gente começou a plantar outras espécies. Então, plantamos mogno brasileiro, plantamos teca, plantamos um arboreto com o Dr. Poliano, testamos lá mais de 120 espécies, né, e fizemos alguns experimentos, plantamos os pitibá, enfim, os louros, e o mogno a gente plantou mais ou menos uns 10 mil mudas lá, uns 7, 8 hectares, e aí a gente começou a aprender sobre essa praga, né? E aí, esses são fotos dos nossos plantios lá no início, já com 6, 7 anos, e fizemos aí todo um trabalho de controle dessa praga, né? Então, fizemos um monocultivo, e acaba tendo maior atratividade e reprodução do inseto, mas também facilita uma certa forma de controle e seleção dos melhores indivíduos ali que vão suportando isso. Então,
para produzir o mogno brasileiro, é um manejo integrado de ações que tem que ser feitas. Então, controle com inseticidas, manejo de adubação e podas, né, manejo de podas. E existem várias estratégias para trabalhar com ele. Dentro do plantio puro, seria esse manejo integrado por pelo menos 5, 6 anos, até ele atingir uma idade, uma altura de fuste de pelo menos 6, 7 metros, uma altura de fuste comercial, e após isso você realmente vai conviver com essa praga ali, e a árvore vai continuar crescendo e tal. Então, hoje nós temos lá árvores com 14, 15 anos, né? Estamos realizando já alguns desbastes. Ele produz uma madeira muito interessante já, a nível de desbaste. E fizemos vários trabalhos, né, inclusive com a Embrapa Florestas, por alguns anos, em algumas tentativas de evolução. E evoluímos. Então, assim, o mogno brasileiro é uma espécie de potencial de plantio, nativo, excelente, mas que é para uma silvicultura de um silvicultor mais experiente. Então, tem que trabalhar existem técnicas para trabalhar com ele, seja fazendo ele em plantios mistos. Então, você pode criar um dossel e depois enriquecer essa floresta de outras espécies com ele. Ele é uma emergente e ele acaba ficando escondido da praga por esse tempo, enquanto ele ganha altura. Então, tem várias estratégias aí, mas para ganhar escala, fazer plantios realmente grandes e tal, realmente ele acaba tendo essa limitação da praga. Tá? Bom, esses são basicamente as 5 espécies principais. Existem outras na nossa lista. Eu acho que a Valéria passou ali uma lista no começo. Existem aí os Gonçalos Alves, os astrônimos, né? Tem o Gonçalo Alves, o Guaritá, são madeiras maravilhosas, mas espécies de um pouco mais lentas. A gente tem os ipês, né? Temos os ipês amarelos, roxo, rosa e tal, que tem um potencial fantástico de produção madeireira. Hoje é a madeira mais valiosa do Brasil, né? Até a nível mundial, porque é o melhor deck que existe. Só que ela também tem uma questão de forma, então ela é uma espécie que plantar puro é muito complicado, mas você fazer consórcios onde você vai produzir ela é muito interessante, né? E a aroeira era uma espécie muito estudada também. Temos aí o professor Mário Moraes, o Miguel lá do Instituto Florestal, que fizeram vários trabalhos com ela, mas ela tem um potencial não madeireiro, não de serraria, né, mas para palanques, postes, ou seja, ela é muito dura, né? E tem sido testada longamente aí. E outras espécies que a gente acabou não contemplando ainda nessa apresentação, por exemplo, tem os araribás, no sul da Bahia, por exemplo, o araribá, o vinhático, tem sapucaias, enfim, várias espécies ainda potenciais. Essas são as que estão na frente em termos de conhecimento silvicultural. Aqui tem algumas publicações bem interessantes, né? Essa silvicultura de espécies da Mata Atlântica, nosso colega lá, Daniel Piotto e o Samir, é uma publicação bem recente, então muito interessante, que eles fizeram com dados lá da Vale, ou seja, são áreas áreas plantadas, ou seja, curvas de dados de área de floresta plantada. Tem a coleção, né, da Embrapa, das árvores brasileiras, lá do Paulo Hernani, do plano Paulo Hernani, em 5 volumes. Tem guias de valor econômico, tem vários trabalhos aí que foram feitos com nativas, e hoje, ainda bem que cada vez mais nós tendo mais informação sobre ela, de mais publicações para dar base, para a gente validar as informações delas. Eduardo, você está me ouvindo, Eduardo? Eu tô. Ah, tá bom. É porque a apresentação não estava passando para mim aqui, eu estava em dúvida. Mas fora essas publicações, gente, existem mais, tá? Eu coloquei na apresentação as que eu lembrei e as que eu tenho aqui, que eu uso sempre. E eu acho que é de grande valia aí essa quantidade. São poucas informações que nós temos, mas que nos ajudam muito a começar, né?
E para a gente finalizar e poder ir para as perguntas, só fazer uma divulgação aí das nossas mudas, né? O nosso viveiro produz tanto as mudas de nativas, de todas essas que a gente falou, e mais algumas também, mix de nativas para recuperação ambiental, né? Reserva legal, APP, os mognos africanos, a teca. Estamos também trabalhando com frutas nativas da Mata Atlântica. Então, a gente é bem otimista, né, em trabalhar com mudas e estamos sempre buscando trabalhar com espécies novas, né? Esse ano mesmo nós fizemos um pouco de moringa e às vezes a nossa dificuldade é a busca de sementes, né? Porque, por exemplo, o jequitibá rosa esse ano está super escasso, né? Então, quem quiser muda de jequitibá esse ano tem que reservar logo, porque não conseguimos quase semente. Ano passado foi um ano ruim de semente nas árvores de jequitibá aí pelo Brasil afora. Então, o que nós conseguimos fazer foi uma quantidade menor do que esse ano. E o araribá, né, compramos uma grande quantidade de semente, germinou 500 mudas. Então, tem essas dificuldades também aí por falta de conhecimento, por falta de material genético. Mas quem tiver interesse nas mudas aí, entre em contato. Mês de abril nós estamos com a promoção das espécies nativas, ainda tem estoque, né, para pronta entrega. Então, nos procure aí. E falando um pouco dos nossos serviços também, né, as visitas técnicas, elaboração de projeto técnico, plano de negócios, implantação e manutenção florestal, voltamos a fazer a implantação e manutenção desde o ano passado, já estamos com alguns projetos, né? Levantamento cadastral, regularização ambiental, toda essa parte de cadastro das nativas a gente também faz, né? E assessoria mesmo na comercialização das madeiras. Então, conheça aí nossos canais, curte esses vídeos que a gente coloca lá no YouTube, compartilha com pessoas que vocês acham que possam se interessar. Então, tem todos esses canais aí, Instagram, YouTube, site, Facebook, né? Nos ajude a divulgar esse trabalho das nativas e das madeiras nobres, tá? Então, obrigado, pessoal. Vamos agora às perguntas. Tá? Se a gente não conseguir responder todas, hoje não tem tantas perguntas, acho que a gente vai conseguir, mas se ficar alguma coisa para trás, né, entre em contato com nos nossos canais, nosso telefone, que a gente vai estar aí sempre muito empolgado para te ajudar. Então, vamos lá. O Gustavo de Piedade, né, ele pergunta: sou agricultor no sul de Minas e atualmente tenho plantado mogno africano. Qual a adubação recomendada para árvores nobres, principalmente o mogno? Bom, eu vou falar de um modo geral, né, porque hoje nós estamos focado mais nas nativas, mas a parte de adubação não é tão diferente do mogno para as nativas, né? Lógico, às vezes tem alguma peculiaridade da espécie, mas é importante a gente pensar que a adubação das espécies de madeira nobre precisa ser feita com cuidado. Primeira coisa, análise de solo, para saber se precisa de calagem, de gessagem. Não adianta colocar num solo muito pobre, cheio de alumínio, e achar que a planta vai se dar bem, só porque ela é nativa, por exemplo, né? Então, é importante ter análise de solo, ter uma recomendação bem feita. E os 3 primeiros anos, tem uma pergunta aí mais para frente, não sei quem fez, a gente vai chegar lá, mas que pergunta: não é interessante fazer uma adubação mais caprichada no começo, algo assim, depois a gente chega lá. Mas eu estava conversando hoje isso com a Midori, que ela está até aqui. Às vezes você gastar mais no início com a adubação, no primeiro, no segundo ano, sem excesso, tá, gente? Dentro da técnica, vale a pena, porque você vai ganhar do mato, por exemplo, né? É importante que sua árvore saia rápido, para que você não tenha tanto problema com mato competição, e com formiga, e com tantas outras coisas. Então, precisa ser bem feita, com fósforo na cova, de preferência. Geralmente, os solos brasileiros são pobres. Se precisar de gessagem, usar gessagem, mas aí cada região, cada solo é de um jeito, né? Então não dá para generalizar. Outra pergunta do próprio Gustavo, vou fazer para o Eduardo responder. Quais são as espécies no nível comercial melhor saída? Qual o valor do metro cúbico na média? Olha, Gustavo,
essa é uma pergunta bem comum, né, de todos os produtores aí. Existem, é um mercado hoje, né, o mercado de madeiras nativas plantadas, ele é incipiente ainda, né, ele compete com as madeiras de manejo. Então, hoje as madeiras de manejo tem uma variedade grande, não exatamente você encontra as mesmas espécies que a gente está falando plantadas das áreas de manejo. E o que a gente vem trabalhando nos nossos cenários é de trabalhar uma média de valor para todas, onde a gente estima a gente chegar no corte final com valores médios de R$ 2.000 a R$ 2.500 o metro cúbico. Por que eu falo médio, né? Porque quando a gente colhe uma tora e a gente processa ela, a gente vai ter sempre uma madeira tipo A, B e C, vários, 3, 4 tipos de classificação ali daquela mesma árvore e valores diferentes. Então, quando a gente tem a madeira, tipo, a melhor madeira ali vai ter um valor de até R$ 3.000, por exemplo. A média vai ter 2, a pior, 1.000. Então, um valor médio de 2.500, eu acho que é um valor bastante realístico da gente conseguir dentro do mercado doméstico de São Paulo, Sudeste, digamos assim, né? Mas é difícil você dizer hoje qual teria a melhor saída. É o Guanandi, é o Jequitibá, é o Louro Pardo, é o IP, né? Lógico que, por exemplo, se tiver IP plantado, ele vai ter uma procura maior, porque ele é muito conhecido, ele tem muito procura, né? Mas todas elas são espécies que têm maior e menor conhecimento, mas que ainda não existe como você falar assim, bom, essa aqui você vai plantar que você vai ter um mercado garantido. Então, o que garante, assim, saída da madeira da venda? É lógico, muito a localização de onde você está, onde está o plantio. Então, quando você está na região sudeste, você vai ter uma facilidade de acesso a mercados mais interessante, porque o seu frete vai ser menor, você vai conseguir ter um contato mais interessante com o seu potencial cliente, tá? Mais ou menos isso eu acho que é um pouco. Bom, aí nós temos uma pergunta do Marivan. Boa noite, Marivan, prazer estar com você aqui, cara. Valeu aí pela participação. Marivan tem um plantio lá em Brejões, no sul da Bahia, na Bahia, né? Perto de que temos de concreto hoje sobre a venda de mogno no Brasil. 10 anos visitei em Garça, vi uma floresta de 6 anos plantada. Vocês já venderam algum lote de madeira? Para quem e por quanto, né? Olha, Marivan, a gente fez algumas vendas de madeira, de alguns pequenos spots, vendas de spots de madeira de mogno, inclusive alguns lotes de mognos de 20 anos vieram do Pará, né? Para designers que saíram até com valores de 3, acima de R$ 3.000 o cúbico cerrado, tá? Isso ainda é muito incipiente o mercado de mogno no Brasil também. Tem um esforço grande para trabalhar as madeiras de desbaste, madeiras de 8, 10, 12 anos, né? É o que vai começar a ter de oferta. É difícil você criar um mercado quando você não tem oferta garantida, né? Você tem 20 cúbicos aqui, 10 cúbicos ali, são vendas pequenas, e te garante, lógico, uma estabilidade de preço. Você vai oscila muito, às vezes é R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 2.000, né? Essas madeiras de desbaste. Nós conseguimos fazer algumas vendas pequenas de desbaste para de R$ 1.000 a R$ 1.500 o cúbico. Então, é muito variável ainda. São mercados que estão se consolidando e quanto mais plantar e mais oferta a gente vai começar a ter, mais a gente vai conseguir ter uma estabilidade de o quanto, quando, para quem, como que é o lote, como que o cliente realmente quer essa madeira, né? Então, mais ou menos isso na parte de mercado. Bom, respondendo a pergunta do Gustavo sobre os trabalhos com IP felpudo, acho que a gente falou um pouco, mas nesse livro aqui que a gente mostrou, né, não sei se dá para ver, ele fala alguns dados sobre o IP felpudo, lá da reserva da Vale, tem alguns dados, tudo bem que lá, gente, é um local que não foi
feito o manejo como, assim, vamos dizer, como se deveria na parte de adubação, não que foi mal cuidado, mas quando a gente faz um projeto... um foco comercial, foco comercial, lá era foco pesquisa. Então, com foco comercial, às vezes a gente faz alguns manejos mais caprichados. E outra coisa, lá é uma região seca, né, com solos mais pobres, tal. Então, tem que analisar isso. O desenvolvimento em algumas outras regiões pode ser diferente, até melhor, né? O índice de sítio é muito importante, né? Então, assim, na parte de adubação, lá, você tem um lugar que é um sítio muito bom, a necessidade de adubação é menor. Quando você está num sítio mais pobre, você, às vezes, vai fazer adubação até ao longo do ciclo todo, né? Acompanhando a fertilidade. A madeira, a floresta vai responder mais num lugar onde o solo é mais pobre, existe limitação de fertilidade. Então, assim, as curvas de crescimento dessa publicação são bem interessantes, são bem conservadoras. Então, praticamente todas as espécies ali se fala em ciclo de 30, 35 anos, e eles destacam essa questão também do manejo, né? Não foi feito desbastes em momentos adequados, a questão de adubação, questão de manejo. Então, tudo isso a gente acredita que todas essas espécies, elas estão dentro de um ritmo de entre 25 a 30 anos. Eu acho que é bem factível de aplicando técnicas de silvicultura profissional e se chegar aí a ciclos de 25 anos, 20, 30 anos de ciclo para essas espécies. E o hiperfelpudo, o que é conhecido dele, né, empiricamente na prática, com o pessoal que já trabalhou com ele, é que ele tem um crescimento inicial muito bom e um ganho geométrico um pouco mais lento. Tá? Então, esse é uma característica de algumas espécies, como o araribá, ele tem um crescimento interessante inicial, mas o ganho geométrico vai variar muito da qualidade do sítio. Então, o louro pardo é um pouco assim, né, Val? Ele cresce muito bem, 2, 3 anos, a partir dessa idade, ele vai começar a sentir, crescer mais ou menos se a área vai ser fértil ou não. A partir daquela idade que você vai ver a sua necessidade de fazer alguma correção e alguma adubação complementar, porque eles são exigentes nessa fase, né? Você começa a ver, são espécies que indicam realmente se o seu índice de sítio está legal ou não. Bom, o Mauro pergunta, eu não entendi muito bem, mas pelo que eu entendi, você está falando assim, se o gigantismo, né, árvores gigantes significam potencial. Eu acredito que sim, né? Tanto é que o Jequitibá, você vê, a gente encontra árvores gigantes, mas depende muito de qual a idade daquelas árvores, né? Então, assim, é necessário conhecer um pouco mais da espécie. O angelim é uma espécie que eu acho que tem potencial de estudo, sim, né? São vários angelins, eu acho que é uma espécie que dá para... Mas eu não conheço nada dela. Ele tem um crescimento um pouco lento também, mas tem pouco trabalho com ele ainda, assim. Realmente é uma espécie muito amazônica, né? Isso. O Gustavo pergunta sobre o cadastro, se é feito o cadastro antes da instalação. Não, geralmente depois, tá? Na legislação, tá falando que você tem que fazer o cadastro até 60 dias após o plantio, mas isso não tem vigorado. Eu já fiz cadastro de plantios com 5 anos, com 6 anos. O importante é você fazer antes do corte, né? Aí você faz o cadastro e depois você faz Por exemplo, eu fiz cadastro de alguns clientes que estavam na hora de desbastar e eles precisavam fazer. Então, eu já fiz o cadastro e já pedi o desbaste, já pedi a autorização. Geralmente é assim, tá? Mas é necessário pesquisar o seu estado, né? No estado de São Paulo eu já conheço bastante, em Minas eu já fiz alguns também. No Paraná tá bem complicadinho também. Na Bahia, então, é bem burocrático, mas tudo é possível, porque é um direito nosso, né? Cortar uma árvore que a gente plantou numa área da propriedade de uso, né? É o que um colega nosso daqui da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, que trabalhou nessa área, ele falou assim, ó, sem demanda o procedimento não é criado, né? Então ele falou assim, bom, lá
7, 8 anos atrás, ele falou assim, ó, enche a minha mesa de processo, que aí eu consigo criar isso aí e solicitar aos superiores dele a criar, a melhorar o sistema, criar formas de cadastrar isso de uma forma mais digital e tal. Então, isso evoluiu bem em São Paulo nesse sentido. Até porque São Paulo está querendo incentivar o plantio de nativos, o Estado, assim. E Minas Gerais, eles gostam de taxa para tudo, né? Você tem taxa para plantar, taxa para cortar, taxa para... É impressionante. Como gosta de taxa, cara, o Estado de Minas. Qual o espaçamento ideal para fazer Jequitibá e Guanandi para evitar desgastes? Eu não sei o que você quis dizer com desgastes, Gustavo. Desbastes deve ser, né? Deve ser. Então, o corte, para evitar desbastes, você faz um pouco menos adensado, né? Eu já vi plantio 3x2, 3x3, mas se você não quiser fazer desbaste nenhum, eu recomendo que você faça um sistema agroflorestal, por exemplo, para você, porque sem desbaste nenhum, você plantar uma espécie de crescimento lento, né? Não tão sem melhoramento genético, né? Sem melhoramento, você não vai poder selecionar. Então, assim, a gente planta em quantidade maior exatamente para poder selecionar. Se você vai plantar só as árvores do final, que tenha pelo menos um uso da área, né? Mas o que a gente tem recomendado é plantar mais adensado 3x3, 3x3,5, até 3x2 nós plantamos muito, né? Mas esses outros espaçamentos são bons também. Você economiza um pouco em mudas, mas mesmo assim tem bastante árvores lá para selecionar. E é isso, infelizmente o desbaste faz parte, né? Você pode ir, se você vier aqui em Garça ver os plantios mais adensados, você vai ver Jequitibá super top, vai ver Jequitibá bifurcado, Jequitibá fino, e isso faz parte do seu melhoramento naquele local, né? Adaptação e custo, faz parte do custo da silvicultura de madeira, né? Então, assim, o desbaste ele é importante para você ter material e garantir uma produtividade mínima. Além de você conseguir, né, no futuro, ter materiais ali adaptados à sua região, né? Que você tem um material de uma genética melhor, mas a genética que se adaptou melhor à condição ambiental que você tem ali da sua área. O Henrique coloca uma questão. Em plantas misturadas com africanos, não causam problemas quanto ao crescimento por ser mais lento? Todos os apoios ou sombreamento provocados pelos membros? Eu acho que ele quis dizer assim, se plantar o mogno com uma espécie de muito lento crescimento, né? Eu não indico muito. Eu, por exemplo, dá certo plantar um mogno com o louro pardo, por exemplo, que ele cresce um pouco mais rápido no início. Agora, se plantar um guanandi com um mogno africano, já não indico, entendeu? Tem que, a não ser dependendo do manejo que você vai ter, né? Mas, geralmente, a gente tenta plantar árvores que crescem mais ou menos semelhante para não ter uma competição tão rigorosa, né? Exatamente, né? Você junta grupos de espécies que fazem sentido, né? Você tem espécies que vão ficar completamente suprimidas, se ela tiver um crescimento um pouco mais lento. Você tem espécies que elas vão ter um crescimento um pouco mais lento, mas ela é uma emergente, por exemplo. Ela é uma espécie que ela vai buscar o dossel, onde ele estiver. Né? O Jequitibá é uma espécie assim. Então, e claro que na hora que você for pensar um plantio misto, você vai ter que pensar em espaçamento e como você colocar essas espécies ali. Então, a gente tem feito alguns trabalhos aí para plantio de reserva legal, onde é permitido colocar 50% de espécies exóticas, onde que a gente está colocando mogno, e a gente vai ter que conviver com isso, né? E aí, o que acontece? A ideia é que o mogno saia primeiro mesmo, né? Mas ele faz... E aí, a partir do momento que você tira o mogno, você tem as nativas constituídas ali já para dar continuidade a esses ciclos, né? Então, a gente está pensando em policiclos, né? Vou tirar, com 10 anos eu tiro uma espécie, com 15, com 20, com 25, com 30, com 35, e assim sucessivamente, né? Então, policiclos que a gente fala, você já está com o horizonte do que você vai colher depois que você tirar o módulo. Então, são conceitos novos, né? Onde a gente tem onde é um conceito na silvicultura que eles chamam de close to forest, né? Close to the nature.
seja, trabalhar sistemas de plantio mais próximos do que a natureza te apresenta. Então, é uma coisa muito recente essas combinações. A gente já tem algumas experiências, cada vez mais os testes são importantes. Por isso que eu gosto de recomendar, às vezes, alguns plantios mistos para clientes que têm uma interessante. O cara está plantando lá 10 hectares de molho, mas tem um pedacinho que fala, bom, esse meio hectare, 1 hectare aqui, vamos fazer uma misturinha para ver o que acontece, entendeu? Então, vai muito da iniciativa e da disposição de cada produtor. Esses testes são importantes. Sim. O Alex tá... Obrigada, Alex, por estar participando. Ele é muito importante, assim, pessoas, né, pesquisadores como o Alex, que está, né, focado aí em trabalho, não só, acho que é só com nativas, mas ele fala aqui que o Jequitibá rosa, que é o Cariniana legalis, o Jequitibá branco, que é o Estrelensis. Às vezes, você vê Jequitibá rosa como o nome de Jequitibá branco, então o nome popular se confunde, né? Ele fala que está tendo boas respostas. Ótimo, o Alex, a Leodora também. O Alex é lá da Viçosa, da Universidade Federal, está num doutorado. Valeu, Alex, pela participação aí e pelo trabalho. Ele tem lá 6 espécies sendo monitoradas ali no trabalho dele. Que bom, cara. O resultado é muito importante. A Federal de Viçosa tem um trabalho muito importante na parte de melhoramento, né? O Alex ali com os professores, o Xavier, o Gleison. Então, assim, é uma universidade que tem trabalhado muito forte na parte de propagação pomar indoor e tal. A gente falou um pouco disso na última live de melhoramento. E tem que ser, a gente tem que partir, né? Você vê o Jequitibá mesmo, a dificuldade de semente. Como é que a gente vai produzir plantios de larga escala se a gente não tiver material para plantar, né? Não tiver muda de qualidade. Então, é um trabalho longo, mas que devagarzinho a gente chega lá. Bom, qual a aceitação dos agricultores a plantar nativas? Tem de tudo. Tem gente que não quer nem saber de plantar nativa de jeito nenhum, tem pessoas que são entusiasmadas, então a gente sempre tenta trabalhar com os que estão entusiasmados, né? E focar sempre em buscar soluções com os órgãos ambientais, porque eles também precisam nos dar respostas, né? Porque se a gente não tiver como plantar, quem que vai querer plantar? Vai se extinguir tudo. Então, nós queremos plantar, então temos o direito de plantar, né? Isso é um desafio grande. Eu acho que o mercado de silvicultura de nativas, aqui pelo menos em São Paulo, na parte de restauração, com a consolidação do PRA e tal, ele pode ter uma alavancada, né, principalmente nesses plantios mistos e tal, com exóticas. Então, eu acredito que é uma oportunidade para a silvicultura de nativas ter um novo empenho para se desenvolver. O Henrique aqui pergunta, a Midori perguntou se o louro pardo tem limitação quanto à chuva. Olha, todas elas gostam de chuva, tá, Midori? Na seca, ele até suporta bem, tá? E tem que ficar de olho aí, né? Ele é uma espécie, por dar um arranque inicial rápido, né, nesse primeiro arranque dele, ele acaba suportando bem o estresse hídrico aí do primeiro inverno. Mas todas elas, né, quanto mais chuva, melhor. O Henrique pergunta aqui quanto aos desbastes, a partir de quantos anos teria o seu início? Bom, isso vai muito do incremento que a floresta tiver de crescimento, né, o espaçamento que você usou, mas assim, basicamente, partindo de um espaçamento de 3x2, por exemplo, entre o 6º e o 7º ano, você já tem, geralmente, um momento bom de fazer já um desbaste, um primeiro desbaste, seja aí, às vezes antes desse período, pode até fazer um desbaste sanitário, que seria assim, tirar as árvores doentes, aquelas árvores muito ruins, e com 7, 8 anos você já começar um desbaste realmente de manejo. E isso é importante o inventário. Então, para essas espécies nativas, a gente, geralmente, o inventário a partir do 4º, 5º ano já é interessante começar. Para você ter, antes de chegar no 7º, 8º ano, você já ter pelo menos umas 3, 4 medições e identificar o melhor momento. E aí a ideia
pensando num ciclo de 25 anos, acredito que sejam cerca aí de 3 a 4 desbastes, tá? E não necessariamente, quando você vai trabalhar com plantio misto, ou consorciado, 2, 3 espécies, você vai ter um corte final, um corte raso ali com 25, você pode até prolongar isso conforme você vai avaliando o crescimento das árvores. Tem uma pergunta aqui sobre seguro florestal, eu não vou, a gente não vai saber responder, mas o Rodrigo, nosso irmão, ele trabalha com seguro, então, também o seguro florestal. Então, ele pode tirar as dúvidas, né? Fernando Leite, se tiver interesse, entre em contato aí com o Rodrigo, que ele vai poder explicar e tirar as dúvidas de uma forma melhor. O Carlos pergunta sobre o pau de balsa. Pau balsa a gente não trabalha aqui, a gente conhece, tem, assim, já viu e tudo mais, já vimos plantios, já acompanhamos, mas não temos plantios próprios, não produzimos mudas, né? Pelo menos por enquanto, não. Tá. Bom, o Gustavo pede aqui um e-mail para mandar as fotos dele, pode mandar para o contato @Futuro Florestal, a gente recebe lá e dá um encaminhamento para a gente. .com.br. Isso, .com.br. O que mais tinha? Guanandi, louro pardo e jequitibá rosa desenvolvem-se bem na região da Serra da Bocaina. Precisa saber se tem geadas, tá? Se tiver geadas, não dá. Mas... geralmente, altitudes acima de 1.000 metros, elas já começam a ter limitações. Não que elas não cresçam, que elas não se adaptem, mas você pode já começar a pensar que o crescimento vai ser mais lento, tá? Esse é uma das coisas de plantios em serras. Então, a gente recebe muita gente da Mantiqueira, da Bocaina e tal, que tem áreas de 1.100, 1.200 metros de altitude, e realmente começa a ficar mais complicado, porque aí você já tem uma altitude elevada, temperaturas e tal, né? E aí você O Gustavo pergunta sobre a sugestão de adubação, né? Mais uma vez, seria interessante olhar a sua análise de solo, mas adubação até 8 anos, geralmente a gente aduba até 3, 4, né? Até 8 precisa ver se paga, né? Porque não é muito tempo, eu acho, né? Às vezes a árvore não vai te dar a resposta, você vai ficar gastando com adubo e cada vez você vai ter que colocar mais adubo. Então, geralmente, os 3 primeiros anos aí é suficiente. E às vezes alguma manutenção ao longo do tempo, você ir avaliando pH do solo, então às vezes uma calagem determinada. Após um desbaste, né, fazer uma calagem. Depois do desbaste, fazer uma adubação, são coisas assim, bem mais pontuais. O Henrique pergunta aqui do Putumuju, né, o Putumuju, ele é um araribá, né, que ocorre muito ali no sul da Bahia, ele é um outro tipo de araribá, ele é o robusto, né, e ele tem um potencial fantástico, tá? Ele cresce muito bem, principalmente o robusto, Centrolobium robusto, um outro daqui do Tomentosum é aqui mais do sul, e ele cresce muito bem, tem uma madeira excelente, madeira linda também, tem vários putumujus plantados em cabrucas de cacau, então ali, excelentes exemplares. A limitação dos araribás é semente, porque ela tem uma semente muito grande, ela não produz uma quantidade abundante de semente para você conseguir. E germina mal. Germina mal, ele perde viabilidade muito rápido, né? Uma semente mais complicada. Então, é uma espécie importante aí para tentar trabalhar a propagação também. Uma espécie que precisa trabalhar isso. O Fernando pergunta da formação do fuste do mogno brasileiro também não é tão limitante quanto a broca? Olha, na verdade, ele tem um crescimento fantástico em termos de monopodial. Quem faz ele bifurcar realmente é a broca, sabe? Assim, ele não tem essa limitação de formação de fuste. Então, assim, a bifurcação dele não é natural, ela é forçada mesmo pela epsipila, assim, na sua maioria de indivíduos, assim, que a gente acompanha. Então, nós temos lá indivíduos com 7, 8 metros de fuste que conseguiu dar um escape, e em vários outros lugares também, com plantios onde ele foi consorciado, onde ele ficou sombreado por um tempo, com seringueira, no meio de eucalipto e tal, que ele ficou muito reto.
problema dele mesmo é a broca, né? O Sérgio pergunta sobre o Gonçalo Alves. O Gonçalo Alves é uma madeira espetacular. A foto que o Eduardo mostrou de deck, não, era Guanandi. Mas o Gonçalo Alves tem uma madeira linda, né? Mas nós só estamos começando um trabalho com ele, junto com o pessoal lá. Explica aí, Eduardo, você que sabe mais a respeito do trabalho. De qual? Gonçalo Alves. O Gonçalo Alves, ele é um trabalho que a gente está fazendo com o pessoal da Unesp de Ilha Solteira, com a Embrapa Florestas, né? O professor Mário e a Ananda trabalham com melhoramento. É uma coleção de material genético, um teste de progênie, que a gente acabou produzindo as mudas no viveiro, e estamos fazendo implantando esses testes na Ilha Solteira e tal, e vamos plantar em garça. É uma espécie que ela não é das mais potenciais, porque ela tem um crescimento lento, mas ela tem uma madeira fantástica, assim, uma espécie... No viveiro desanima, viu? Só no viveiro já desanima. Mas no campo depois, são espécies, tem muitas espécies que ela tem uma dificuldade inicial de arranque, mas uma vez consolidada e também encontrar quais são as espécies que fazem uma companhia boa para elas. Tem muito isso também. Bom, ainda tem bastante pergunta, acho que a gente pode responder mais umas 3, né, para não ficar aqui até muito tarde. Mário pergunta se existe algum cadastro nacional de quantidades de reconhecimento e outras espécies plantadas, que eu saiba, não. Né? A Débora pergunta da erva mate, a gente não trabalha com erva mate, então a gente não sabe, né? E mais uma aqui, vou responder 3, se responde mais 3. Melhor espécie para o Centro-Oeste Paulista. Todas essas que a gente falou são plantadas no Centro-Oeste Paulista, que é onde a gente está, né? Uhum. Então, todas elas podem ser plantadas nessa região. O Moacir pergunta aqui das procedências do Guanandi, se a gente pegou quais altitudes. Bom, assim, a gente pegou desde 5 metros do nível de cima do nível do mar até 600, 700 metros, tá? A gente tem procedências do Mato Grosso do Sul, as divisas ali com o Paraguai, a gente tem da Bahia, tem várias de Garça, Vale do Ribeira, enfim, tem muitos materiais aí que poderiam ser trabalhados. Nós vamos começar agora um trabalho mais firme agora com o melhoramento, com a consolidação no viveiro de uma área de propagação que a gente está constituindo. O Alex vai nos dar uma mão, o pessoal do Instituto Florestal, estamos com o projeto PIB-FAPESP, então tem bastante coisa interessante para acontecer nessa parte. Vamos seguir, Centro-Oeste, e a última, vamos escolher a última aí, Val? Falta muito, vamos ver, tem 3, 4, 5, 6, vamos lá. Bom, eu acho essa aqui interessante. Ela pergunta assim, se existe algum empecilho, né, já que as serrarias são adaptadas a pinos e eucalipto, né? Se haveria empecilhos de corte para madeiras nobres? Olha, na verdade, não necessariamente para o corte final, tá? Mas, assim, a dificuldade que existe hoje é trabalhar o beneficiamento dos desbastes, que são madeiras de menor densidade, menores diâmetros, madeiras mais curtas e tal, e realmente isso é mais específico. Então, por exemplo, em Garça nós tivemos que a Tropical Flora montou uma serraria específica para processar essas madeiras mais finas, desenvolver algumas máquinas para fazer aqueles tornos, né? Então, assim, mas o corte final em si, de 20, 25, 30 anos, é mais tranquilo. Apesar de, hoje, serrarias de eucalipto, em grande maioria, trabalhar eucalipto para pallet. Então, assim, são poucas serrarias que trabalham eucalipto cerrado mesmo, tal, para uso nobre. Então, assim, secar o eucalipto, classificar e vender um eucalipto de melhor padrão também, isso está cada vez tá mais difícil de ocorrer. Bom, pessoal, a última pergunta, que eu acho que as outras já estão respondidas nas outras lives. Então, primeiro, vou convidar vocês para assistir as outras lives, estão todas no nosso canal do YouTube.
Vão ter outras lives, tá? Vai ter uma que também vai falar de nativa, que vai ser para reserva legal com retorno econômico, e acho que é o Eduardo que vai vir com mais um convidado para falar sobre os modelos que a gente está trabalhando. Então, tem algumas nativas, algumas exóticas, e eu só vou responder essa aqui, a última do Alessandro, que ele pergunta, existe mercado para a araucária? É considerada madeira nobre? Existe mercado, é um pinus de alta qualidade, tá? Ela sumiu do mercado, porque ela é uma espécie ameaçada, teve várias limitações, mas ela é uma espécie de bom potencial para essas áreas, o pessoal falou de Serra da Bocaina, Serra da Mantiqueira. Eu fui num cliente uma vez lá na Serra da Bocaina, e ele tinha uma fazenda no topo da serra, na divisa com o parque, e ele queria plantar mogno lá. Aí eu cheguei lá, já tinha dado 26 geadas na área, né? Nossa. Aí eu olhei lá, tinha indivíduos de araucária fantásticos, né? Araucária nascendo natural, e aí o bracatingal, as bracatingas, então o manejo de bracatinga com araucária é interessante, tem um potencial fantástico para essas áreas do Vale do Paraíba, das serras, e no Paraná tem alguns plantios sendo manejados, né, voltado em algumas áreas de plantio, e é uma espécie realmente de potencial, 25 anos para cima também, e é um pino de excelente qualidade. E existe também, falaram do Baru aí, existe iniciativa com Baru, sim. Eu conheci até uma pessoa, não me lembro o nome agora, eu marquei no meu celular, que trabalha com Baru. Ele é de um grupo que eu participo. A gente não, nós como empresa não, né? Porque a gente quer trabalhar com todas as espécies, mas a gente tem que, às vezes, focar em algumas, né? Mas com o Baru tem sim algumas iniciativas. O Baru ele tem dupla aptidão, né? A principal aptidão que tem se trabalhado com o Baru é para a produção da castanha, né? Do Baru, que é uma castanha muito apreciada, e ela entrou aí nos Power Energetic alimentos aí, né? As castanhas de alto poder energético, para barra de cereais e tal, tá tendo um valor agregado muito bom, mas ele tem uma madeira fantástica, é uma madeira lindíssima. Ele é parente do cumaru, então ela é uma madeira dura para deck, para área externa, é sensacional. Tem um plantio, o professor Mário, em Ilha Solteira, tem uma coleção de material genético lá, interessante. Tem umas 4 procedências, várias progênies, já com uns 8 anos, 9 anos. Então, ele pode ser manejada para fruto e para madeira. Para madeira, seria 35 anos para cima. Na Costa Rica, eles plantavam uma espécie parecida, que eu acompanhei lá, e é sensacional. É isso aí, pessoal. Então, agradecemos muito para quem ficou até agora, até o final. Foi 1h30 de live. A gente tenta fazer ela mais curta, mas as perguntas enriquecem muito, né? E quero contar com a presença de vocês. Convidem amigos que vocês acham que possa ter interesse em plantar árvores, que tenham áreas, né? Manda lá para os grupos de WhatsApp de vocês, para que a gente possa cada vez mais encher essa live de pessoas interessadas. Hoje a minha apresentação aqui, não sei o que aconteceu, que eu não vejo quantas pessoas tem, não está aparecendo até agora. Nós estamos nós estamos com 73 pessoas aí até agora, então agradeço muito a aderência aí, a paciência de nos escutar. Finalizando aqui para o Mauro aqui. Mauro, Guanandi, a pinga de Guanandi é lá com a Coruputuba, com o Patrick. Tá bem interessante o drink. Bom, vamos falar aí sobre o barril de destilados. A gente conheceu uma vez numa feira um alambique que trabalhava com pinga envelhecida em barril de Guanandi. Então, a gente tem algumas madeiras lá, temos que só conversar para conseguir fazer alguns barris desse aí. Vamos falar assim. Isso aí. O Patrick vai vir numa live também falar sobre sistemas agroflorestais. Então, toda quarta-feira, 20 horas, vocês têm compromisso com a gente aqui e convidem mais pessoas para que a gente possa chegar a 100, 150, 200
e povoar esse Brasil aí de árvores, sejam nativas, sejam exóticas, mas trazer o componente florestal aí para a nossa vida, para as nossas paisagens. Um abraço, boa noite. É isso aí, boa noite, pessoal. Fique com Deus. Vamos atravessar esse momento complicado aí, com muita informação em silvicultura aí. Grande abraço. Um abraço.